Imagine abrir o galinheiro de manhã cedo. A neblina rola pela grama. O galo acabou de cantar. E ali, no ninho, jaz um ovo do tamanho de uma noz, minúsculo, como se a galinha estivesse pregando uma peça. Você o pega na palma da mão. Está quente, mas não está certo. Não tem força, não tem promessa de amanhã. No entanto, antigamente, naqueles tempos em que as galinhas eram mantidas por toda a vida e não por negócios, tais ovos eram considerados uma vergonha. Em 1942, perto de Voronezh, quando o fronte engolia tudo o que era vivo, foram os galinheiros das aldeias que salvaram as famílias da fome. Mulheres com jaquetas acolchoadas compartilhavam o último grão entre crianças e galinhas, sabendo que um ovo significava um dia de proteína, um dia de sobrevivência. No Cazaquistão, na estação Zarik, onde o solo rachava de calor no verão e a estepe uivava de vento no inverno, as galinhas da estepe, raças como a pescoço pelado e a Kuban Red, punham ovos mesmo com forragem catada, restos de milho e ervas daninhas. Seus ovos eram tão fortes quanto a própria terra. Naquela época, não havia ração farelada com aditivos, nem vitaminas em potes de plástico. Tudo era construído com base no conhecimento. Quando alimentar, o que suplementar, como secar urtigas para preservar as vitaminas. Esse conhecimento era passado de avó para neta, de vizinho para vizinho. Não estava à venda. Ele vivia. Hoje, a indústria de rações transformou a galinha em um número. Em laboratórios perto de Tula ou Kiev, engenheiros desenvolvem rações para uma produtividade ideal. 18% de proteína, 3,7% de cálcio, 0,45% de metionina. E soa bonito, quase científico. Mas por trás dessa fórmula reside um fato. Quanto mais curta a vida da galinha, mais lucrativo é o negócio. No entanto, a metionina não é apenas uma fórmula. É um aminoácido sem o qual o corpo não consegue construir a proteína do ovo. A natureza sabe como fornecê-la. Urtigas verdes, alfafa seca, minhocas. Mas essas fontes não trazem lucro para as corporações. Elas não são patenteadas e não são vendidas em sacos. Portanto, os alimentos naturais estão desaparecendo das prateleiras, substituídos por sacos brilhantes com o rótulo Premium e aroma de ovo. Estamos pagando por uma ilusão. Nas aldeias, a Rússia ainda se lembra de como as galinhas foram salvas após a guerra com os ovos das próprias galinhas. Sim, de fato, as cascas dos ovos eram trituradas, secas no fogão e misturadas à ração. Esta era uma fonte natural de cálcio, biologicamente disponível. Hoje foi substituída pelo carbonato de cálcio de grau técnico, que é absorvido 3 vezes pior. É por isso que as poedeiras modernas têm cascas finas e os ovos estão ficando menores. Elas não envelhecem, elas se esgotam. Seus corpos não suportam a estimulação constante. Isso não é biologia, é exploração. Agora vamos nos perguntar honestamente. Quando foi a última vez que você viu um ovo na loja que cheirasse a galinheiro e não a geladeira? O gosto de um ovo de verdade é inconfundível. Sua gema é densa, quase laranja, com um leve aroma de grama e sol. Ele não escorre, mantém sua forma porque foi construído por uma célula viva, não por uma fórmula de laboratório. E aqui começa a principal revelação. Por que esses ovos desapareceram? É simples. A natureza não pode ser patenteada. Você não pode vender uma receita de farinha de ervas de urtiga. Você não pode colocar um preço em uma minhoca. Mas você pode em um aditivo artificial, um premix, um biopotencializador. É por isso que somos convencidos de que, sem ração industrial, não haverá ovos grandes. Essa mentira é repetida pelos profissionais de marketing tantas vezes que paramos de perceê-la. Nas fazendas subsidiárias soviéticas, uma galinha recebia uma média de 180 de seu próprio grão e forragem verde por dia. Hoje, na indústria, são 110 hectares de ração farelada seca, sem vitaminas vivas. A diferença não está nos números, mas no espírito.
Quando você alimenta uma galinha com algo vivo, ela dá algo vivo. Quando você a alimenta com uma fórmula, você obtém estatísticas. A ciência já provou há muito tempo. Sem as vitaminas do complexo B, especialmente a B12, sintetizada no solo e por bactérias intestinais, o tamanho do ovo cai 20%. Sem metionina, outros 15% e sem movimento e luz, 1/3. É por isso que as galinhas de granja, vivendo sob luz artificial, põem ovos mecanicamente, mas de forma incompleta. Há menos proteína no interior, menos lecitina e menos vida. No entanto, a lecitina é aquilo de que cada célula humana é construída. Quando comemos um ovo pobre, nos tornamos pobres também. Portanto, devolver as galinhas à terra significa devolver a força a si mesmo. Se você quer ovos grandes, não aumente a dose de ração, aumente a vida ao redor delas. Deixe as galinhas ciscarem no esterco, bicar lagartas e mordiscar o morugem. Este é o código biológico delas, e nenhum premix pode substituir o cheiro de terra úmida após a chuva. O conselho prático é simples. Adicione urtigas secas, um pouco de farinha de peixe, cinzas e areia à ração. Deixe-as beber água limpa e caminhar ao sol por pelo menos 1 hora por dia. Em uma semana, você verá a casca ficar mais forte e a gema mais brilhante. E não porque você comprou uma ração nova, mas porque devolveu a elas o direito de serem aves. Esquecemos que as galinhas não são unidades de produção, mas alquimistas vivas transformando ervas daninhas em ouro. A filosofia é simples. Quanto mais perto a galinha estiver do solo, mais longe ela estará da fábrica. E quanto mais longe estivermos da fábrica, mais perto estaremos da liberdade. O conhecimento só sobrevive quando é passado adiante. O próximo tesouro se abrirá em breve. Lembre-se de como naquela época, no verão, costumávamos secar urtigas no sótão. Feixes grossos amarrados com barbante. Este era um concentrado de vitaminas para o inverno. Em 100 gramas de urtiga seca, há quase 300 ml de cálcio e 25 ml de ferro. Isso é mais do que em alguns comprimidos de farmácia. Quando você adiciona uma pitada à ração, a galinha recebe um verdadeiro premix vivo. Ou pegue as cinzas de madeira comuns. Elas contêm potássio, cálcio e fósforo em proporções perfeitamente equilibradas. Mas a indústria não vende cinzas, o que significa que elas não estão nos sacos. Nos anos 80, um experimento curioso foi realizado na fazenda coletiva agropecuária Razvet, na Bielorrússia. 2 grupos de galinhas, um com ração de fábrica, o outro com uma mistura de grãos, farinha de ervas e um suplemento de cinzas. Após 2 meses, os ovos do segundo grupo eram 22% maiores e tinham gemas de cores intensas. Naquela época, esses dados não foram divulgados, porque significava que a tecnologia de alimentação em massa não era, na verdade, tão eficaz assim. Desde então, toda a ciência da alimentação mudou não em direção à qualidade, mas em direção ao controle, para que cada galinha seja previsível e cada ração seja padronizada. A economia aqui é simples. Quanto maior a dependência de rações prontas, mais estável é o mercado corporativo. Mas a dependência é o antípoda da autonomia. Na aldeia, costumava-se dizer: uma galinha é uma mini fábrica para processar ervas daninhas. E é verdade. Ela é capaz de digerir quase qualquer matéria orgânica, transformando grama em proteína e um seixo em casca. Mas tiramos esse direito dela. Colocamo-la em uma gaiola e dissemos: coma o pó. Agora voltando à prática. Se você quiser devolver a força às suas galinhas, comece com as coisas simples. Primeiro, sempre adicione uma fonte de proteína animal à ração. Minhocas, restos de peixe, até sobras de ossos cozidos. Segundo, seque suas ervas. Urtiga, quinoa, trevo, amaranto. Todos estes são depósitos de aminoácidos e micronutrientes. Terceiro, cinza não é lixo. Ela pode ser colocada em uma caixa para as galinhas se banharem,
limpando suas penas e repondo minerais através da pele. Quarto, luz solar. Sob a luz ultravioleta, o corpo de uma galinha produz vitamina D, que converte o cálcio em uma forma ativa. Sem ela, nenhum suplemento ajudará. E o mais importante, não tenha medo de se desviar das normas da fábrica. Uma galinha não é uma máquina. Ela precisa de um ritmo, não de um regime. Se estiver calor na natureza, reduza a proporção de milho e adicione mais ervas e água. Se estiver frio, pelo contrário, aumente o grão. Observe-as e elas lhe dirão do que precisam. Quando uma galinha está feliz, seu ovo fala por si, denso, firme e pesado. O ponto filosófico aqui é simples. Ração não é apenas nutrição. É uma linguagem de comunicação entre o homem e a terra. Quando você dá comida viva a uma ave, você continua uma linhagem iniciada há centenas de anos. Esta é uma conexão que não pode ser comprada. Hoje nos ensinam que qualidade é uma marca, mas na aldeia sabiam de outra coisa. Qualidade é alma. E a alma não pode ser embalada em um saco plástico. Portanto, se você vir ovos pequenos, não tenha pressa em culpar a galinha. Ela está simplesmente tentando lhe dizer que seu corpo está cansado das nossas conveniências. Devolva a ela a terra, a grama e a liberdade, e ela lhe agradecerá de uma forma que nenhuma fábrica consegue, com um ovo que cheira à infância, ao fogão e ao sol da manhã. Deixe a indústria rir. Deixe-os anunciar raças modernizadas. Deixe-os vender rações biotecnológicas. A verdade está em outro lugar. A natureza não precisa de patente. Sua receita é gratuita e, portanto, eterna. Se preservarmos esse conhecimento e o passarmos adiante, nenhuma corporação será capaz de cortar nossas asas. O próximo tesouro se abrirá em breve. Quando você começa a cavar na história dos galinheiros rurais, uma imagem surpreendente se abre, como se todo o destino de um povo estivesse refletido em uma única casca de ovo. Em 1957, quando houve um aumento em massa nas fazendas subsidiárias pessoais, quase todas as famílias na aldeia mantinham entre 5 e 15 galinhas. Na aldeia de Kozelsk, na região de Kaluga, por exemplo, foram essas galinhas que permitiram que as pessoas sobrevivessem após uma quebra de safra. Seus ovos eram trocados por açúcar, querosene e até roupas para as crianças. Na Ucrânia, na região de Cherkasy, as mulheres se uniam em chamados artéis de galinhas, comunidades informais, onde compravam grãos juntas e concordavam sobre quem secaria a erva, quem assaria as cascas e quem coletaria ovo em pó para o inverno. No Quirguistão e no Uzbequistão, existiam métodos únicos. As galinhas eram alimentadas com dzugara, uma variedade local de sorgo, e na primavera punham ovos com cascas grossas, ideais para a eclosão. Naquela época, ninguém chamava isso de produção orgânica. Era simplesmente viver em harmonia com o que estava sob os pés. Depois veio a ração farelada, rápida, barata e garantida. Começou a ser promovida nos anos 70 como um símbolo de progresso, para que cada família tivesse uma produção estável. Mas, junto com isso, o principal desapareceu: a observação. As pessoas pararam de observar o que a galinha comia. Anteriormente, toda dona de casa sabia: se a crista da galinha está pálida, falta ferro. Se as penas estão quebradiças, você precisa adicionar cinzas e farinha de ossos. Se os ovos são pequenos, provavelmente há excesso de carboidratos. Hoje, tudo isso foi substituído por instruções em um saco. E aqui está o resultado: as galinhas comem, mas não vivem. Para explicar cientificamente por que isso importa, um ovo contém cerca de 12% de proteína, um terço da qual é albumina, formada a partir dos aminoácidos lisina e metionina. Sem lisina, uma galinha não consegue construir uma malha de proteína com força total, e o ovo literalmente para de crescer ainda no oviduto. Fontes naturais de lisina incluem aveia verde, urtigas, farelo de girassol e minhocas secas. Mas onde você viu uma minhoca viva na ração farelada? Em vez disso,
Você viu aromatizante de farinha de peixe, que cheira, mas não nutre. O mesmo vale para o cálcio. A ração industrial frequentemente contém calcário de grau técnico, que não se dissolve no estômago da galinha, enquanto a casca natural ou a cinza é 80–90% absorvida. Agora, um pouco de biologia para entender a própria mecânica. Uma galinha forma um ovo em cerca de 25–27 horas. Primeiro, a gema amadurece no ovário. Depois, movendo-se pelo oviduto, é coberta por proteína, membranas e, finalmente, a casca. Para cada grama de ovo, ela precisa de quase 2 S de proteína, cálcio em forma iônica, fósforo e vitamina D3. Se um desses elementos estiver faltando, o corpo economiza, reduzindo o volume de proteína, tornando a casca mais fina e o ovo menor. Isso não é uma doença. É a linguagem da natureza que esquecemos como entender. Nas aldeias da Ásia Central, havia um costume. À noite, colocavam uma tigela de cinzas e água perto do galinheiro. Por quê? Para que as aves pudessem se banhar de manhã e limpar suas penas, removendo parasitas. Mas o mais importante é que a cinza contém iodo, potássio e cálcio, que penetram através da pele. Este é um verdadeiro banho mineral. Agora, no entanto, nas fábricas, os galpões de aves são lavados com alvejante e antissépticos, destruindo não apenas os micróbios, mas também a microflora que ajuda as aves a produzir suas próprias enzimas protetoras. Como resultado, a imunidade cai e, para restaurar a energia, o corpo gasta recursos que poderiam ter ido para o ovo. Agora sobre a ração. Por que é que quando você dá tudo a elas, ao que parece, grãos, ração farelada, verduras, os ovos ainda diminuem? A resposta está na proporção de aminoácidos. Por exemplo, se a proporção de lisina para metionina for interrompida, a proteína se dobra nas células do fígado e alguns dos nutrientes simplesmente não chegam ao oviduto. A galinha come, mas os nutrientes no ovo não aumentam. Na URSS, isso era conhecido por experiência. Na região de Zaporísia, nos anos 70, os fazendeiros davam às galinhas uma mistura de aveia moída, sementes de girassol e uma gota de óleo de peixe. Uma fórmula simples, mas que garantia o equilíbrio ideal de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, o que afetava diretamente o tamanho e o valor nutricional do ovo. Hoje, uma composição semelhante é vendida sob o nome da moda, Omega Fit, apenas por um preço 10 vezes maior. No entanto, tudo pode ser feito com suas próprias mãos. O óleo de peixe pode ser substituído por um caldo feito de pequenos peixes de rio, que é adicionado à mistura. Os ácidos ômega são preservados e as galinhas recebem um estímulo natural para produzir gemas encorpadas. Outro segredo é o enxofre. Sim, aquele mesmo que cheira a fósforos. Sem enxofre, a galinha não consegue produzir as proteínas das penas e a queratina para a casca. Nas aldeias soviéticas, o enxofre era retirado das cinzas ou de cascas de cebolas secas. Bastava adicionar um punhado à mistura e depois de algumas semanas, a casca ficava mais grossa e os ovos maiores. Há também uma nuance biológica da qual poucas pessoas falam. No corpo da galinha, a proteína e a casca são formadas prioritariamente. Se houver falta de nutrição, o corpo primeiro se protege, constrói músculos, renova penas e só depois, o ovo. Portanto, a má nutrição, mesmo que a galinha pareça saudável, sempre levará a uma diminuição no tamanho do ovo. Devemos lembrar que um ovo é um luxo, não uma obrigação do organismo. Nas aldeias, eles entendiam isso e alimentavam as galinhas como convidadas. Uma batata cozida com farinha, folhas de urtiga esmagadas, um pouco de soro de leite. Tudo era aproveitado. Agora abra qualquer saco de ração. A primeira linha da composição: milho, farelo de soja, gordura vegetal. Isso não é comida, são estatísticas. Agora, um pouco de química para quem gosta de precisão. Para uma galinha formar um ovo pesando 60 gramas, ela precisa de uma média de 2,2 gramas de cálcio, 0,3 gramas de fósforo
0,5 g de metionina, 0,8 g de lisina, vitamina D3 e cerca de 70 ml de água. Se apenas um desses elementos estiver faltando, o corpo compensa reduzindo a massa do ovo. Em condições industriais, isso é resolvido com aditivos, mas em um quintal doméstico, tudo é muito mais simples. Cálcio das cascas, fósforo das cinzas, metionina das verduras, vitamina D3 do sol. Tudo isso é gratuito, mas requer atenção. E aqui reside a raiz do conflito. A fábrica vende substitutos para a atenção. Nos anos 90, quando as fazendas coletivas estavam entrando em colapso, muitas famílias voltaram às galinhas como fonte de alimento e dinheiro. Então surgiram as lendárias poedeiras siberianas na Sibéria, uma raça de aldeia não oficial desenvolvida sem geneticistas. Essas galinhas sobreviviam em temperaturas abaixo de zero, comiam neve em vez de água e ainda punham ovos maiores que os de fábrica. Por quê? Porque comiam de acordo com a consciência. Restos de batata, cascas de cenoura, cinzas, grãos e minhocas. Ninguém contava porcentagens, apenas ouviam a natureza. Hoje podemos combinar esse conhecimento com a ciência, por exemplo, adicionando levedura seca à ração, uma fonte de vitamina B12, que afeta diretamente a massa do ovo e a atividade da galinha. Ou algumas sementes de linhaça, uma fonte de ômega 3, tornando a gema densa e nutritiva. Tudo isso está disponível para todos e não requer laboratórios. A natureza já criou a fórmula perfeita. Você só precisa parar de interferir. Mas o sistema fabril é construído de forma diferente. Ele prospera no controle e nas patentes. Quanto maior a dependência do fazendeiro, mais estáveis são os lucros das corporações. É por isso que não é do interesse delas que você saiba que urtigas podem substituir um premix e cinzas podem substituir um bloco mineral. Afinal, não se pode ganhar dinheiro com isso. A natureza não está à venda, e esta é a principal conspiração econômica contra o bom senso. Portanto, o conselho prático é este: restaure o ciclo alimentar. Na primavera, colha grama, seque urtiga, trevo, quinoa e amaranto. No outono, colete cinzas, cascas e areia. Faça uma mistura simples. Uma parte de grãos triturados, uma parte de farinha de ervas, uma parte de vegetais cozidos. Adicione uma colher de chá de cinzas e um pouco de farinha de peixe. Esta é uma ração que lhe dará um ovo digno de exposição, sem produtos químicos ou dependência. E, finalmente, a filosofia. Estamos acostumados a pensar que o progresso é a conveniência, mas em uma casa é o oposto. Quanto mais conveniente, mais fraco. Uma galinha, como uma pessoa, se torna mais forte no movimento. Na luta por um pedaço de terra, na busca por uma minhoca. Ela é um espelho da nossa relação com o mundo. Se a alimentamos com morte, recebemos morte. Se a alimentamos com vida, trazemos de volta a vida. Não se trata apenas de ovos, trata-se de nós. Trata-se de como estamos perdendo a conexão com o que costumava ser chamado de nosso próprio sítio. Afinal, o conhecimento só sobrevive quando é passado adiante. Os cadernos antigos das avós, as notas nas margens, os conselhos dos vizinhos, esta é a biblioteca da sobrevivência. Devemos abri-la antes que seja tarde demais, porque cada ovo grande não é apenas o café da manhã. É a prova de que a natureza ainda está do nosso lado. O próximo tesouro se abrirá em breve. Nas aldeias da Ásia Central havia um costume. À noite, colocavam uma tigela de cinzas e água perto do galinheiro. Por quê? Para que as aves pudessem se banhar de manhã e limpar suas penas, removendo parasitas. Mas o mais importante é que a cinza contém iodo, potássio e cálcio, que penetram através da pele. Este é um verdadeiro banho mineral. Agora, no entanto, nas fábricas, os galpões de aves são lavados com alvejante e antissépticos, destruindo não apenas os micróbios, mas também a microflora que ajuda as aves a produzir suas próprias enzimas protetoras. Como resultado, a imunidade cai e, para restaurar a energia,
o corpo gasta recursos que poderiam ter ido para o ovo. Agora sobre a ração. Por que é que quando você dá tudo a elas, ao que parece, grãos, ração farelada, verduras, os ovos ainda diminuem? A resposta está na proporção de aminoácidos. Por exemplo, se a proporção de lisina para metionina for interrompida, a proteína se dobra nas células do fígado e alguns dos nutrientes simplesmente não chegam ao oviduto. A galinha come, mas os nutrientes no ovo não aumentam. Na URSS, isso era conhecido por experiência. Na região de Zaporísia, nos anos 70, os fazendeiros davam às galinhas uma mistura de aveia moída, sementes de girassol e uma gota de óleo de peixe. Uma fórmula simples, mas que garantia o equilíbrio ideal de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, o que afetava diretamente o tamanho e o valor nutricional do ovo. Hoje, uma composição semelhante é vendida sob o nome da moda Omega Fit, apenas por um preço 10 vezes maior. No entanto, tudo pode ser feito com suas próprias mãos. O óleo de peixe pode ser substituído por um caldo feito de pequenos peixes de rio, que é adicionado à mistura. Os ácidos ômega são preservados e as galinhas recebem um estímulo natural para produzir gemas encorpadas. Outro segredo é o enxofre. Sim, aquele mesmo que cheira a fósforos. Sem enxofre, a galinha não consegue produzir as proteínas das penas e a queratina para a casca. Nas aldeias soviéticas, o enxofre era retirado das cinzas ou de cascas de cebolas secas. Bastava adicionar um punhado à mistura, e depois de algumas semanas, a casca ficava mais grossa e os ovos maiores. Há também uma nuance biológica da qual poucas pessoas falam. No corpo da galinha, a proteína e a casca são formadas prioritariamente. Se houver falta de nutrição, o corpo primeiro se protege, constrói músculos, renova penas e só depois, o ovo. Portanto, a má nutrição, mesmo que a galinha pareça saudável, sempre levará a uma diminuição no tamanho do ovo. Devemos lembrar que um ovo é um luxo, não uma obrigação do organismo. Nas aldeias, eles entendiam isso e alimentavam as galinhas como convidadas. Uma batata cozida com farinha, folhas de urtiga esmagadas, um pouco de soro de leite. Tudo era aproveitado. Agora abra qualquer saco de ração. A primeira linha da composição: milho, farelo de soja, gordura vegetal. Isso não é comida, são estatísticas. Agora um pouco de química para quem gosta de precisão. Para uma galinha formar um ovo pesando 60 gramas, ela precisa de uma média de 2,2 gramas de cálcio, 0,3 gramas de fósforo, 0,5 gramas de metionina, 0,6 de lisina, vitamina D3 e cerca de 70 ml de água. Se apenas um desses elementos estiver faltando, o corpo compensa reduzindo a massa do ovo. Em condições industriais, isso é resolvido com aditivos, mas em um quintal doméstico, tudo é muito mais simples. Cálcio das cascas, fósforo das cinzas, metionina das verduras, vitamina D3 do sol. Tudo isso é gratuito, mas requer atenção. E aqui reside a raiz do conflito. A fábrica vende substitutos para a atenção. Nos anos 90, quando as fazendas coletivas estavam entrando em colapso, muitas famílias voltaram às galinhas como fonte de alimento e dinheiro. Então surgiram as lendárias poedeiras siberianas na Sibéria, uma raça de aldeia não oficial desenvolvida sem geneticistas. Essas galinhas sobreviviam em temperaturas abaixo de zero, comiam neve em vez de água e ainda punham ovos maiores que os de fábrica. Por quê? Porque comiam de acordo com a consciência. Restos de batata, cascas de cenoura, cinzas, grãos e minhocas. Ninguém contava porcentagens, apenas ouviam a natureza. Hoje podemos combinar esse conhecimento com a ciência, por exemplo, adicionando levedura seca à ração, uma fonte de vitamina B12, que afeta diretamente a massa do ovo e a atividade da galinha, ou algumas sementes de linhaça, uma fonte de ômega 3, tornando a gema densa e nutritiva. Tudo isso está disponível para todos e não requer laboratórios.
A natureza já criou a fórmula perfeita. Você só precisa parar de interferir. Mas o sistema fabril é construído de forma diferente. Ele prospera no controle e nas patentes. Quanto maior a dependência do fazendeiro, mais estáveis são os lucros das corporações. É por isso que não é do interesse delas que você saiba que urtigas podem substituir um premix e cinzas podem substituir um bloco mineral. Afinal, não se pode ganhar dinheiro com isso. A natureza não está na venda. E esta é a principal conspiração econômica contra o bom senso. Portanto, o conselho prático é este: restaure o ciclo alimentar. Na primavera, colha grama, seque urtiga, trevo, quinoa e amaranto. No outono, colete cinzas, cascas e areia. Faça uma mistura simples. Uma parte de grãos triturados, uma parte de farinha de ervas, uma parte de vegetais cozidos. Adicione uma colher de chá de cinzas e um pouco de farinha de peixe. Esta é uma ração que lhe dará um ovo digno de exposição, sem produtos químicos ou dependência. E, finalmente, a filosofia. Estamos acostumados a pensar que o progresso é a conveniência, mas em uma casa é o oposto. Quanto mais conveniente, mais fraco. Uma galinha, como uma pessoa, se torna mais forte no movimento, na luta por um pedaço de terra, na busca por uma minhoca. Ela é um espelho da nossa relação com o mundo. Se a alimentamos com morte, recebemos morte. Se a alimentamos com vida, trazemos de volta a vida. Não se trata apenas de ovos. Trata-se de nós. Trata-se de como estamos perdendo a conexão com o que costumava ser chamado de nosso próprio sítio. Afinal, o conhecimento só sobrevive quando é passado adiante. Os cadernos antigos das avós, as notas nas margens, os conselhos dos vizinhos, esta é a biblioteca da sobrevivência. Devemos abri-la antes que seja tarde demais, porque cada ovo grande não é apenas o café da manhã. É a prova de que a natureza ainda está do nosso lado. O próximo tesouro se abrirá em breve. Há uma coisa que quase nunca é mencionada nas brochuras oficiais de avicultura: o cheiro. Um galinheiro de verdade não cheira a amônia, mas a pão e grama. Esse cheiro é um indicador de uma microflora saudável. Antigamente, dizia-se: se o galinheiro cheirar a pão, os ovos serão grandes. E isso não é poesia. A ciência moderna confirma. A microflora intestinal de uma galinha afeta diretamente o tamanho do ovo. Por quê? Porque é no intestino que as vitaminas do complexo B são sintetizadas, especialmente a B12, responsável pelo metabolismo das proteínas e pela formação da clara do ovo. Quando uma ave vive em um ambiente estéril, onde a desinfecção é feita com alvejante e antibióticos, sua microflora morre. A proteína para de se formar e os ovos ficam menores. Assim, uma simples luta pela limpeza torna-se uma guerra contra a vida. Nas aldeias, isso era compreendido sem microscópios. A cama era trocada raramente, mas serragem fresca, cinzas e grama eram adicionadas. Ocorria ali um processo de fermentação natural, no qual bactérias benéficas se desenvolviam. Essas bactérias aqueciam o chão, criavam um calor suave e saturavam o ar com o aroma suave do feno. Isso era um bioativador vivo, não sujeira, como as pessoas pensam hoje. Tais galinheiros se aqueciam no inverno. Em 1984, um experimento foi realizado na região de Tiumen. Em um galinheiro, a cama era removida toda semana. Em outro, era deixada com a adição de cinzas e grama. No galinheiro sujo, a temperatura era 4 graus mais alta sem aquecimento, e o tamanho do ovo era 12% maior. Porque calor é energia, e energia é proteína. Se você quer entender a natureza de um ovo, olhe para o chão. Tudo começa com o solo. Se as galinhas andam em um quintal pisoteado e morto, elas não recebem micronutrientes. No solo saudável, existem milhões de criaturas microscópicas que criam vitaminas naturais. Antigamente, o quintal nunca era coberto com placas de concreto como é agora. Morugem, tanchagem e capim-grama cresciam lá.
Todas essas ervas daninhas alimentavam a ave melhor do que qualquer ração granulada. Até mesmo o esterco comum misturado com o solo é um tesouro de proteínas e micro-organismos. Quando uma galinha cisca, ela recebe não apenas alimento, mas também microflora viva. Este é o seu fermentador interno. É por isso que, nas fazendas coletivas, as galinhas tinham pastoreio obrigatório, pelo menos 6 horas ao ar livre. Hoje, porém, tudo está de cabeça para baixo. As galinhas ficam em telas de arame, a comida cai de canos de plástico e os ovos caem em uma esteira. Sim, é conveniente, mas tente comparar. Uma galinha de fábrica produz 300 ovos por ano, mas vive menos de 2 anos. Uma galinha de aldeia produz 180 ovos, mas vive de 7 a 8 anos sem perder a saúde. Não se trata de quantidade, trata-se de qualidade de vida. Quando uma galinha vive muito tempo, seu corpo constrói um equilíbrio interno de vitaminas e minerais, e os ovos tornam-se densos, pesados e cheios de energia. Agora os detalhes. Existem mais de 40 nutrientes em um ovo, mas 3 principais determinam sua escala: proteína, cálcio e fósforo. A proteína é responsável pela massa, o cálcio pela casca e o fósforo pela absorção de ambos. Se houver falta de fósforo, o cálcio simplesmente não se deposita na casca e parte da proteína não vai para lugar nenhum. Portanto, antigamente, sempre mantinham farinha de ossos ou cinzas perto do galinheiro. Um copo de cinzas por semana é 1 Ig de fósforo e até 2 Ig de potássio, uma vitamina natural. A cinza não apenas nutre, mas também desinfeta. Nela, as galinhas se banham, limpando suas penas e pele, e ao mesmo tempo saturando o corpo com minerais através dos poros. Esse antigo costume foi esquecido, mas funciona melhor do que qualquer preparação cara. Outro aspecto é a água. Estamos acostumados a subestimar sua importância. Uma galinha consiste em 70% de água e um ovo em 74%. Se a água no bebedouro estiver suja, dura ou estagnada, o metabolismo é interrompido instantaneamente. Com falta de água, uma galinha pode parar de botar em 24 horas. Na USS, cada granja avícola tinha um slogan: sem água limpa, não há ovo limpo. Mas em propriedades particulares, as pessoas muitas vezes esquecem que a água não é apenas para beber, mas também uma forma de resfriar o corpo. No verão, ela deve ser trocada 2 vezes por dia. Caso contrário, as galinhas sofrerão de estresse térmico e porão ovos pequenos. Agora vamos falar sobre vitaminas. No sistema de aldeia, a vitamina A era fornecida por cenouras, a vitamina D pelo sol e óleo de peixe, e a vitamina E por grãos germinados. Hoje, essas vitaminas são adicionadas à ração sinteticamente, mas as sintéticas não são ativadas sem gorduras naturais. Sem elas, as vitaminas simplesmente passam pelos intestinos sem serem absorvidas. Portanto, a regra antiga, 1 colher de chá de óleo vegetal na mistura, é surpreendentemente científica. Ela torna as vitaminas solúveis e ativas. E agora um pouco de fisiologia. Por que os ovos de uma galinha diminuem quando ela engorda? É simples. O tecido adiposo se deposita ao redor do oviduto, apertando-o, e o ovo não tem tempo de se formar completamente. O resultado é um ovo pequeno com casca mole. Ou seja, a superalimentação é tanto inimiga quanto a fome. É por isso que diziam antigamente: a galinha deve estar viva, mas não cheia. Sua condição pode ser facilmente verificada. Se o abdômen parecer macio, mas não flácido, tudo está normal. E mais um segredo esquecido: argila. Em algumas regiões, especialmente na Bielorrússia e no sul da Rússia, um pouco de argila vermelha era adicionada à ração. Isso não é superstição, mas um equilíbrio mineral exato. A argila contém ferro, magnésio e cobre, que melhoram a formação do sangue, e o sangue é o transporte para todos os nutrientes até o ovário. Quando o sangue é pobre, os ovos também serão pobres. Até mesmo um pequeno pedaço de argila no bebedouro é uma prevenção da anemia e a chave para uma gema rica. O que vemos?
Tudo o que uma galinha precisa está ao nosso redor. Mas a indústria garantiu que parássemos de ver o óbvio. Fomos convencidos de que o conhecimento é uma fórmula complexa, em vez de experiência. Mas até nossas avós sabiam como tratar uma galinha sem antibióticos. Uma decocção de alho, cinzas, um pouco de leite azedo. Tudo isso restaurava a microflora e, com ela, a produtividade. Hoje, tais receitas são chamadas de medicina veterinária alternativa, embora sejam apenas bom senso. Agora um pouco sobre economia. Por que é mais lucrativo depender? Porque a dependência é uma renda estável para as corporações. Quando você mesmo seca a erva, ninguém ganha. Quando você compra um premix, alguém recebe uma porcentagem. Isso é tudo. Portanto, das telas e embalagens, o mesmo slogan jorra. Apenas ração profissional dará resultados. Mas quais resultados? Um ovo sem alma, sem gosto, sem vida. E o final desta sessão é prático. Se você quiser reviver a antiga abordagem da aldeia, comece pequeno. Introduza uma cama de fermentação permanente. Serragem mais cinzas mais grama. Dê às galinhas pastoreio diário em terra onde haja vegetação. Coloque uma caixa com areia e cinzas para o banho. Adicione vegetais cozidos, farinha de ervas, um pouco de farinha de peixe e óleo vegetal à ração. Ventile o galinheiro, mas não crie correntes de ar. Em 3 semanas, você verá a diferença. Os ovos ficarão mais pesados, as cascas mais fortes e as aves mais calmas. E então o principal acontecerá. Você sentirá novamente a conexão com a terra. Afinal, uma galinha não é apenas uma ave. Ela é uma antiga aliada do homem, uma guardiã do fogo e do equilíbrio doméstico. Quando ela está saudável, há ordem na casa. Quando ela está doente, até o pão parece vazio. Portanto, retornar à alimentação natural não é um hobby. É um ato de resistência à loucura industrial. A natureza não pode ser patenteada, mas pode ser protegida. E só nós podemos fazer isso, com as mãos que coletam os ovos pela manhã. Porque cada ovo grande e denso é um pequeno manifesto contra o mundo artificial. Se esta história mudou sua perspectiva sobre o modo de vida habitual no galinheiro e sobre o que comemos, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Continuamos a revelar a história e o conhecimento que tentaram condenar ao esquecimento. Semeie o futuro conosco. O próximo tesouro se abrirá muito em breve.